Olá, pessoal! Nesse vídeo falaremos sobre eletrodinâmica, especificamente sobre geradores elétricos. Este é o mapa mental 5 de 7. Um gerador elétrico é todo elemento de circuito capaz de transformar qualquer outro tipo de energia em energia elétrica. Exemplo de geradores elétricos: uma pilha ou uma bateria. Os geradores elétricos produzem DDP, que, por sua vez, induz uma corrente elétrica. O símbolo de um gerador é este apresentado nesta figura. O gerador sempre possui duas barrinhas paralelas entre si, uma maior representando o polo positivo, uma menor representando o polo negativo. Além das duas barrinhas, sempre será acompanhada de um símbolo de resistor, porque parte da energia que o gerador produz é consumida por ele mesmo na forma de aquecimento, energia térmica. Chama-se E a DDP interna do gerador, força eletromotriz. R é a resistência interna do gerador. I é a corrente produzida por ele. E U é a DDP externa, entregue pelo gerador ao circuito. A equação do gerador é simples. U, a DDP entregue ao circuito, é igual a E, a DDP interna, menos RI, que é a DDP consumida dentro do gerador, na forma de aquecimento. Duas características são importantes para um gerador. Quando o gerador não está em uso, ou seja, não está produzindo corrente elétrica, I igual a zero, então a DDP externa é igual à interna. Não existe transformação de parte da energia em calor. Por outro lado, se a DDP externa é nula, ou seja, o gerador foi curto-circuitado, provocamos um curto-circuito no gerador, então nós temos a maior corrente possível, chamada corrente de curto-circuito, calculado como E, a força eletromotriz, dividido pela resistência interna. Podemos, então, calcular três tipos de potências diferentes para um gerador: a potência total, a potência dissipada e a potência útil. A potência total do gerador é a sua força eletromotriz vezes a corrente. A dissipada ocorre na resistência interna, RI². E a potência útil é aquela que é entregue ao circuito, calculado como produto I vezes U. Podemos, então, determinar o rendimento do gerador, que o rendimento de qualquer tipo de elemento de circuito pode ser calculado como o que ele pode produzir de útil em relação ao total. No caso do gerador, U é a DDP externa útil, E é a força eletromotriz ou DDP total. Podemos fazer uma associação de geradores de duas maneiras diferentes. Primeira, geradores em série. Geradores em série são percorridos pela mesma corrente e estão submetidos a DDPs diferentes. O gerador equivalente pode ser calculado como força eletromotriz equivalente à soma das forças eletromotrizes dos geradores e a resistência equivalente à soma das resistências de cada um dos geradores. Associando os geradores em paralelo, devemos fazer uma observação. Só é possível fazer associação de geradores em paralelo que possuem a mesma força eletromotriz. Assim sendo, se todos os geradores são iguais, a força eletromotriz equivalente será a força eletromotriz de um deles, e a resistência equivalente
é a resistência de um deles dividido pelo número deles. A grande vantagem de associação de geradores em série é que nós aumentamos a força eletromotriz. A grande vantagem da associação de geradores em paralelo é que nós diminuímos a resistência interna. Podemos, então, criar um circuito elétrico simples. Esse tipo de circuito é assim chamado porque possui apenas gerador e resistor. Podemos calcular a corrente elétrica que circula em um circuito elétrico simples pela lei de Pouillet. A lei de Pouillet determina que a corrente que percorre um circuito simples nada mais é do que a força eletromotriz do gerador, dividido pela soma das resistências interna e externa. Muito bem. Encerramos o mapa mental 5 de 7 sobre eletrodinâmica, geradores elétricos. Um abraço.